Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Jean tá aí com a barba, já tá de férias, né? Boa noite, pessoal. Tranquilo? Tudo em paz? Vamos Bom, lá. Aula aí de matemática hoje, raciocínio lógico, matemática, essa coisa muito diferente aí, alheia a todos nós aí da carreira do direito, né? Eu creio que é uma matéria aí nova para todo mundo no edital da PM. Apresentar para vocês aí o nosso grande professor, né? Denis Lasmar. Tem uma bagagem imensa, uma experiência muito grande. Inclusive, ele é o professor aí que aprova a tão sonhada vaga na medicina, né, Denis? Denis, Sim, presente, por favor, aos alunos. Muito obrigado pela sua participação, por aceitar o convite da Mentoria Líder mais uma vez, né? E vamos juntos aí. A aula é toda sua, meu amigo. é nóis. Fala, galera. Muito boa noite a todos. Meu nome é Denis Lasmar, trabalho com matemática aí já pouco mais de 20 anos. Tá vendo aqui? Matemática é calcanhar de Aquiles mesmo. Ô, Robert, vou te falar uma coisa, o raciocínio lógico também. Então, assim, tem uma larga experiência aí, tanto com a matemática quanto o raciocínio lógico. E hoje a ideia aqui é justamente, queridos, traçar uma estratégia de como, num espaço de tempo não tão longo, nós trazer a matemática para nosso lado, ser nossa aliada. Então, tem alguns assuntos que realmente eu poderia ficar 2, 3 meses aqui que talvez a maioria não iria pegar. Agora, você fazer o simples ser mais, isso é extremamente inteligente na linha de concurso, entendeu? É você pegar o simples e fazer ele ser mais. Como assim, professor? Tem muita gente, pessoal, que confunde. Eles falam assim, raciocínio lógico é interpretação. Se fosse interpretação, estaria no português, certo? Raciocínio lógico é diferente de interpretar. Por isso que tem uma tabela verdade para isso acontecer. Então, eu vejo, às vezes, o aluno falar assim, não, raciocínio lógico é tranquilo, não vou nem estudar não, porque é só interpretação. Aí vai lá, não acerta nenhuma. O último concurso que teve da Polícia Penal, eu vi situações de aluno com 90% de acerto na prova e zerou o raciocínio lógico. Por quê? Porque tem a mentalidade que o raciocínio lógico é só interpretação, e não é. Então, a minha ideia aqui, pessoal, é trabalhar, mas baseado no conhecimento que vocês têm. Eu vou fazer uma pergunta, eu queria que você colocasse aqui no chatzinho da alegria aqui, ó, tá? Matemática é algo que no concurso te assusta? Você vai colocar um S de sim ou um N de não, só isso. Beleza, galera, beleza. assusta todo mundo, Denis, tá difícil, hein? Não, aqui tá dentro da estatística, tá, pessoal? É lógico que ela não assusta 100%, né? Ela assusta o que a gente chama de padrão em concurso, que seria 75% pelo menos, entendeu? Ô Jadson, foi assim, matemática para concurso é algo que te assusta? Essa foi a minha pergunta, entendeu? E só queria um sim ou não. Dentro da estimativa que a gente já entende que acontece, entendeu? Por exemplo, a Cláudia falou que não. Meu xará também, meu xará colocou sim ali, ó. Então, o que acontece? A maioria das pessoas que responderam sim, você conseguiria colocar no chat para mim uma ou outra aí, o que te assusta? Tipo, eu não sei por onde começar. Eu só precisava escutar algumas coisas. Você pode escrever aí. Quem colocou sim, que é um empecilho, que é algo que te atrapalha bastante, você consegue me colocar numa palavra o motivo? Isso. A primeira é a falta da base. A segunda é não ter noção por onde começar. Isso é muito tempo longe dela, isso é normal, isso é normal. Agora, beleza, muito tempo sem contato, isso é o que mais tem. É verdade, é prática, né? É isso mesmo. Agora, a galera que colocou sim. A galera que colocou sim.
tem mesmo afinidade com ela? Aí, ó, aí a gente chega... Isso, a Suzana colocou. Sim, isso é ótimo, cara. Significa que vai ser uma válvula de escape para ti. Então, beleza. Pessoal, vou combinar algo com vocês aqui, mas eu preciso da transparência de vocês para a gente fazer um trabalho bem feito. Ao final desta aula, eu vou colocar 10 questões. Quando eu falo matemática básica, pessoal, é diferente de matemática fácil, tá? Tenha isso bem claro na sua mente. Ah, matemática básica é matemática fácil. Não, matemática básica é o alicerce da matemática. Para você fazer qualquer concurso, ela tem que fazer parte da sua vida e você tem que estar bem nela. Eu vou disponibilizar uma lista, entendeu? E o pessoal aí, um dos dois, ou o tenente ou o delegado, ele vai liberar para vocês lá. E eu só preciso da transparência. Qual que é a transparência que você precisa, professor? Você vai separar meia hora para você fazer esses 10 exercícios. Meia horinha. Quem tem afinidade vai brincar com ela ou não. Quem não tem afinidade, não tem problema algum. Eu quero que você use simplesmente o seu raciocínio lógico, o seu famoso bom senso. Use o seu bom senso, entendeu? Para responder algumas coisas ali e tá de bom tamanho. Aí depois eu queria que vocês dessem um feedback. Como as questões são numeradas de 1 a 10, você pode falar, acertei, por exemplo, 7, acertei 6, acertei as 10, e me coloca, por gentileza, só o número das questões que vocês erraram. Se vocês fizerem esses 10 exercícios e disponibilizar o número da questão que você acertou, e as que você acertou, disponibilizar as questões que você errou, perdão. Se você me disponibilizar as questões que você errou de 1 a 10 aí, eu tenho uma noção de como eu devo trabalhar com você e eu consigo montar uma lista para te ajudar a melhorar esse nível, entendeu? Isso tem que ser o mais rápido possível. Por exemplo, eu vou disponibilizar a lista hoje e você, no máximo, até amanhã à noite ou arrebentar até na quarta-feira, você já dá o feedback aí para a mentoria líder. E vocês, queridos, podem me enviar, só encaminhar as mensagens para mim, porque aí eu consigo montar uma estratégia que vai atender a todos. Como assim, Denis? Eu não tive dúvida nenhuma. Parabéns, cara, parabéns. Mesmo você que não teve nenhuma dúvida nas 10 questões, você vai ser beneficiado, porque eu vou montar uma lista que vai fortalecer a sua base e aumentá-la. E quem a base realmente é muito baixa, ela vai melhorar para a gente começar a fazer exercício. Dispara para mim aí se você entendeu aí, por gentileza. Ok? Belezinha, massa. Ótimo, ótimo. Aí, pessoal, eu vou gravar as aulas essa semana específica para esse concurso, que é totalmente inusitado. O pessoal da Líder vai disponibilizar para vocês, se tudo der certo, até no domingo à noite, o edital, tópico por tópico, bem selecionado e bem gravado, bacaninha, para esse concurso, junto com lista de exercícios e simulados que eu vou disponibilizar aí para eles também, colocar lá para vocês, tá? Eu acredito que nós teremos mais alguns encontros para tirar dúvidas, certo? E a ideia hoje é trabalhar com uma matéria que ela sempre cai, né, nos concursos militares. Inclusive, né, o interessante da PM é fazer esse tipo de abordagem, porque eu acredito que dentro do raciocínio lógico, ele vai entrar com análise combinatória. E eu trouxe aqui 10 questões para a gente resolver juntos. E, além de resolvermos elas juntos, eu queria que você, na hora que você sentir vontade, pode abrir seu microfone, pode levantar, a gente tem essa ferramentazinha da mãozinha aqui, ó. Você pode levantar a sua mãozinha aí, ou você pode mandar aqui pelo chatzinho a sua dúvida, sem nenhum problema. Eu vou estar acompanhando aqui de forma
Vamos colocar tridimensional, porque eu estou com vocês aqui, o meu computador está aqui do lado, eu tenho uma câmera onde eu consigo ver não só vocês, como eu consigo ver também todas as perguntas via chat. Então, de vez em quando, vocês vão ver olhando para cá. Ó. Eu estou olhando para cá porque aqui fica uma tela onde eu acompanho as dúvidas, ok? Então, pessoal, matemática e raciocínio lógico são coisas distintas, tá? Ô, Denis, fala só um pouco sobre o raciocínio lógico. Eu acredito, cara, que a PM, baseada em alguns estados, o que eu vou te falar, eu baseei em alguns estados que têm raciocínio lógico, tá? Ela vem mais com questões de sequências lógicas, algumas questões das leis de Morgan, mas a maioria das questões que eu pude ver, elas estão trabalhando mais com sequências lógicas, que são bem mais tranquilas, tá? Porque aquela parada, tu aprende a uma vez só. Todo problema que você vê daquele tipo, você tem uma única forma de resolvê-lo. E isso é muito bom, tá certo? As leis de Morgan é aquelas brincadeiras das negações, né? E assim se estende. Vou deixar isso também gravado para vocês. As minhas aulas, vocês já assistiram algumas aí que eles disponibilizaram. Elas são bem dinâmicas, bem rápidas, bem direto ao ponto, porque eu sei que você também não disponibiliza de tanto tempo para se preparar. Eu sei que você trabalha, você está correndo atrás do seu concurso. Isso é extremamente interessante, certo? Porque não adianta simplesmente você ser aprovado. Você tem que ser aprovado dentro das vagas. E esse é o nosso papel aqui, meu e dos meus colegas professores aqui. O nosso papel é dar a vocês condição de ser classificado dentro da vaga, para depois você alçar novos voos, né? Porque eu acredito que você não vai entrar na PM e ficar ali, né? Estabilizado. Você vai alçar novos voos, igual tá aqui o Alex, né? Os Alex, né? Tá aqui os dois, que foram só gargando essa situação, e eles têm o caminho das pedras para vocês, assim como eu tenho na matemática. Se ficou claro qual que é a minha ideia, eu vou resumir ela em 3 passos. Vou disponibilizar para vocês uma lista com 10 exercícios, baseado nos erros. Eu vou montar uma videoaula para nivelamento e daremos sequência nas aulas. Ficou claro, galera? Beleza. E se ao longo do tempo for passando, você falar assim, pô, eu estou sentindo falta, eu queria que tal coisa, teria como explicar de tal forma, tem tal assunto que eu tenho muita dificuldade. Cara, escreve, digita, fica à vontade, tá? Eu vou estar aqui acompanhando vocês. A ideia dessa aula é fazer você ter um pouco de afinidade com a matemática, através da minha didática, ok? No mais, pessoal, além de professor de matemática, eu sou especialista em inteligência emocional, tá? Especialista em programação neurolinguística, que é PNL, beleza? Gosto muito também, fiz por algum tempo e acho muito interessante a parte de hipnose, e eu acho muito legal que quando eu falo isso, as pessoas sempre falam assim, Denis, tem como me hipnotizar e eu aprender matemática? Eu sempre dou a mesma resposta. A gente está falando de hipnose, a gente não está falando de milagre, né? Porque seria bom demais, né, eu te hipnotizar e você aprender matemática, né? Não é bem assim que funciona, mas é legal. Por que você foi atrás da hipnose, Denis? É que eu trabalho com jovens, né, cara? Eu trabalho com muitos concurseiros, e você entender como que a mente trabalha, cara, tudo faz mais sentido, entendeu? Mas eu sempre escuto isso, às vezes, nos aulões que eu faço. Denis, se você me hipnotizar, tem como eu aprender matemática? Lógico que não, cara. Isso, aí seria milagre, né? Isso é só Deus. Certinho? Então, pessoal, mas são coisas que eu gosto, tá? São coisas que me movem. Autoconhecimento, autorresponsabilidade, tomada de decisão assertiva, tá certo? Isso move a minha vida e move a vida da minha família. Então, pessoal, como professor, essa é a minha ideia. Como profissional, essa é a minha ideia. Como pai de família, essa é a minha ideia. Entenda que autoconhecimento é conhecer o seu limite. Autorresponsabilidade é entender que a sua vida está da maneira que ela está, porque você tomou essas decisões. Simples assim. Mas você não conhece a minha vida. Não. Eu te faço, você não conhece a minha. Entendeu?
Você vê o tanto que eu já... Ô, irmão, deixa eu te contar uma coisa. Eu já fui para cursos e tive que dormir no carro, porque eu não tinha como ficar no hotel. Certo? E isso não me atrapalhou em nada. Pelo contrário, me ensinou muito. E já tive o privilégio também de chegar em alguns cursos daqueles monstruosos com grandes nomes e não poder ficar no hotel que os grandes nomes estavam. São pelejas, pedras da vida. Mas eu te garanto uma coisa, no momento certo, que a chave virar, você entra nesse ciclo onde estão os grandes e você circula entre eles. Porque leão, cara, anda com leão, entendeu? E assim vai. Tubarão anda com tubarão e assim vai, certinho? Então, pessoal, vamos trabalhar, ser feliz e cultivar as amizades. Presta bem atenção no que eu vou te falar aqui, ó. Primeira coisa, não sei se vai dar para você ler com clareza, existem questões que envolvem permutação. Ô, Denis, o que seria essa ideia de permutação? Pensa comigo. Permutar, trocar. Permutar, trocar. Só isso. Ah, Denis, mas simples assim? É. Tira a letra E do meu nome, ó. Tá ali Denis. Tira a letra E do meu nome, põe no lugar do I. E tira o I, põe no lugar do E. Permutei. Ficou Dinés. Tira a letra E do meu nome, coloca no lugar do S. Tira o S e coloca no lugar do E. Pô, não consigo nem falar a frase que vai formar agora, a palavra que vai formar. Isso não importa, isso é um anagrama. Denis, o que é um anagrama? É quando eu pego letrinhas ou sequências, troco de lugar, certo? Se tem sentido ou não, é uma permutação. Eu sempre gosto de colocar que uma permutação usa todos os elementos. Certinho? Uma permutação, o que ela faz? Ela usa todos os elementos. Muda a ordem, muda o conjunto. Como assim, Denis? Olha aqui para você ver que interessante. Eu poderia colocar assim, ó. D, S, N. D, S, N. Ó, faltou o E, certinho? E o I, ó. Observa bem. Disney. Isso faz sentido nenhum, mas isso é um anagrama. Ô, Denis, o que é um anagrama? Um anagrama, pessoal, um anagrama é eu pegar uma palavra, no meu caso aqui, você pode observar que eu estou pegando meu nome, Denis, troco as letras de lugar, se vai ter um som agradável ou não, não faz sentido e não tem problema. Ah, mas não faz sentido nenhum, Denis, não tem problema algum, é um anagrama. Ou eu posso ter um anagrama que a gente chama com repetição, arara, tem 3A e tem 3R. Denis, como que eu faço para resolver isso? A ordem é importante, certinho? E temos os elementos, cara, que se repetem, então a gente tem que tomar cuidado com isso. Ah, Denis, se eu tirar esse A aqui, ó, quer ver que legal? Olha que interessante. Se eu tirar esse A aqui, ó, e colocar no lugar desse, e pegar esse A e colocar no lugar desse, não altera em nada. Lógico que não, porque é uma permutação com repetição. A formulazinha, ela assusta a gente, ó. Mas a aplicação dela, cara, é muito simples. As letras que repetem vêm embaixo. Por exemplo, quando eu falo permutação da palavra arara, 1, 2, 3, 4, 5 letrinhas. Então, o 5 fica aqui em cima como fatorial. Aqui embaixo, aqui, coração de abóbora madura, vem as letrinhas que repetem, que são 3 vezes a letrinha A e 2 vezes a letrinha R. Então, elas vêm aqui embaixo, ó. 3 fatorial dividido por 2 fatorial. É comum os caras falarem assim, ô Denis, eu nunca frago esse negócio de fatorial. Coração, 0 fatorial é 1. 1 fatorial é 1. Esteja com isso aqui na sua mente, ó. Certinho? Beleza. E o que seria, então, 2 fatorial? É 2 vezes 1, ó. É 2. O que seria o 3 fatorial? É 3 vezes 1. Opa, só organizar. É 3 vezes 2 vezes 1, ó, que é 6. O que seria o 4 fatorial? Seria 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, ó, que seria o famoso 24. E assim vai. O que seria, por exemplo, 5 fatorial? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 120. Resumindo, coração de abóbora madura,
que seria, por exemplo, 6 fatorial? Seria 720. O que seria, por exemplo, o 7 fatorial? Seria 5.040. O que seria o 8 fatorial? 40.320. Denis, por que você está falando isso? Se eu tivesse no seu lugar, de 2 fatorial até o 8 fatorial, eu saberia de cor. Sabe para quê? Para ganhar tempo. 2 fatorial é 2, 3 fatorial é 6. Vou demarcar para vocês aqui. Olha aqui que interessante. 2 fatorial, 2. 3 fatorial, 6. 4 fatorial, 24. 5 fatorial, 720. 6 fatorial, 720. 7 fatorial, 5.040. 8 fatorial, 40.320. Isso é só para você ganhar tempo. Tá? Porque é tranquilo. Denis, mas eu não consigo lembrar. Um fatorial, isso aqui dentro do português, tem um nome. Exclamação. Na matemática, chama fatorial. Que nada mais é, esse cara aqui, o fatorial, ele nada mais é do que você pegar um número e ir multiplicando pelo antecessor dele. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Denis, e vezes 0? O 0 é 1, né? Denis, por que 0 fatorial é 1? Bom, não vamos entrar nesse impasse, mas se o 0 fatorial não fosse 1, na hora que eu multiplicasse por 0, zeraria tudo. Então, não faria muito sentido. Sim, Jean, é interessante, mas eu só posso simplificar, Jean, quando o numerador e denominador são iguais, tipo 3 fatorial por 3 fatorial. Eu não posso simplificar, por exemplo, 10 fatorial com 5 fatorial e falar que é 2 fatorial. Eu só simplifico quando eu passo do fatorial para o número, um valor numérico, entendeu? Só toma cuidado com isso, certinho? Então, aqui são 2 exemplos diretos de anagramas que usa com repetição e sem repetição, certinho? Até aqui, tá ok, pessoal? Denis, nesses anagramas aí, geralmente são aquelas questões que vêm perguntando quantas maneiras diferentes podem ser dispostos os elementos indicados nessa palavra? Essa mesmo. Às vezes o cara fala assim, nós temos uma fila com 10 soldados. De quantas maneiras podemos organizá-las? Esses problemas de fila, entendeu? Tá tudo na permutação, que é a permutação simples. Eu só aproveitei a permutação simples para falar do anagrama. Top, bacana. Tá ok aí, galera? Belezinha? Bacana. Aí, pessoal, você vem a parte de permutação circular. Pessoal, permutação circular, vamos partir do princípio que aqui eu tenho uma mesa redonda. Aqui eu tenho um garotinho, aqui eu tenho um outro garotinho, aqui eu tenho um outro garotinho, aqui eu tenho um outro garotinho. Deixa eu só organizar esse garotinho aqui, que esse aqui não ficou bonitinho, não. Certinho? O que é uma permutação circular, pessoal? Só para vocês entenderem. Se eu pegar esse cara aqui, passar para cá, você concorda comigo que esse outro aqui, em laranja, vai descer para cá? Ou seja, se eu passar esse cara para cá, certinho? Esse carinha vem para cá e esse aqui vem para cá. Ou seja, esse que está de frente para esse continua de frente. Então, uma permutação circular, pessoal, ela necessariamente não tem que estar no círculo. Ela pode estar em um polígono, onde você pega elementos que estão um de frente para o outro, você movimenta um cara, o outro é movimentado. Ou seja, você mantém sempre a mesma posição. Vamos supor que está eu e o tenente um de frente para o outro. Eu movimento para a direita, o tenente também anda uma casa. Mas continua de frente um para o outro. Isso é uma permutação circular. É uma questão que a galera sempre pipoca o motor. Por que, Denis, a galera pipoca o motor? Porque eles pensam que a permutação circular é P de 6 e é 6 fatorial, e marca 720. E toda permutação circular, pessoal, ela é N menos 1, fatorial. Então, ao invés de ser 6 fatorial, aqui, estou colocando o C aqui, valendo, estou colocando o Czinho de circular, valendo 6, Então, é 6 menos 1 é 5 fatorial, e 5 fatorial é 120. Elementos dispostos em círculos, não necessariamente em círculo, poderia estar em polígonos, hexágonos, octógonos, certinho?
É bem interessante. E, finalizando, a gente tem a combinação. Combinação, pessoal, funciona assim, ó. Eu quero montar... Oi, pode falar, Denis. Ô, professor, só uma dúvida aí, né? Esse P6 aí, é uma fórmula, porque no caso aí tem quatro bonequinhos, né? Eu não entendi essa fórmula aí. Ela é padrão nessa circular, é isso? O coração da boa madura, presta bem atenção. Eu coloquei 4 só para explicar. A permutação circular é PC. Se eu falo que tem 4 crianças, eu faço um P de 4, que é 4 menos 1, 3 fatorial. Entendi. Não, se eu falar que é 10 pessoas, eu faço P de 10, 10 menos 1, 9 fatorial. Eu coloquei 4 aí só para explicar, ok? Entendi, tranquilo. Certinho? Suave? Suave. Beleza. Aí, cara, e vai perguntando na hora que vocês quiserem. Quer ver? Deixa eu te fazer uma pergunta para você nunca mais esquecer. Denis, o que é uma combinação? Eu confundo muito com arranjo. Quando você me chama na sua casa e fala assim, vou fazer um suco de laranja e limão. Limão e laranja. Altera o suco? Não, é combinação. Vamos supor que o delegado ele tem 5 investigadores. Ele fala assim, eu quero que 3 investigadores façam tal serviço para mim. Se ele pegar os 3 primeiros, chamar, mudar eles de lugar, altera os 3 que ele chamou? Não. Então, é uma combinação onde eu tenho 5 e vou escolher 3. Sempre que a ordem não importar, o problema é de combinação. Usa parte ou todos os elementos. No meu caso, 5 detetives, eu estou usando 3, uma parte. Mas eu poderia ser os 5 detetives e eu usar os 5. Aí a pergunta que você faz é simples. A ordem importa? Não. Então é combinação. Por exemplo, eu vou pegar, olha que interessante, eu vou pegar o detetive 1, o detetive 2 e o detetive 3. Se eu trocar esse bloco de lugar, não altera a equipe que eu montei. Se eu colocar, por exemplo, detetive 3, detetive 2, detetive 1, é o mesmo grupo. Ó. Por isso que é uma combinação, é o mesmo grupo, não altera. Então é só você pegar um caso em particular que você consegue enxergar isso com clareza. Aí tem uma formulazinha e problema de combinação não dá para fazer por tracinho, tá? Vou fazer uns tracinhos, vai dar tudo errado, porque quando eu pego Denis, Alex e Denis, é a mesma dupla, cara, certo? Então os tracinhos não vai funcionar nele, não. Então, combinação, você sempre pensa assim, a ordem importa ou não? A ordem não importa, combinação. A ordem importa, é arranjo. Denis, o que seria um exemplo de arranjo? Eu quero... O doutor Alex fala assim, eu quero um detetive e um perito. Presta bem atenção. Um detetive e um perito. Um policial, um soldado e um cabo. Um soldado e um sargento. Tá vendo que a posição influencia? Se eu falo, o soldado vai à frente, o sargento vai atrás, o perito vai à frente e o detetive vai atrás. Se eu trocar, é a mesma dupla, eu concordo, mas envolve cargo. Eu estou falando que um tem um cargo e o outro tem outro cargo. Então, se eu troco de lugar, eu mudo de forma significativa esse conjunto. Então, se eu altero o conjunto, é arranjo. Eu uso parte ou eu uso todos. Não tem problema. No arranjo, eu posso usar uma parte ou eu posso usar todos. Não faz diferença nenhuma. A única coisa que difere para mim é eu saber se esse conjunto vai mudar quando eu troco alguém de lugar. Tipo, presidente, vice-presidente, tesoureiro. Se eu trocar o tesoureiro com o presidente de lugar, eu altero a cabeça que está governando. Então, isso é importante. Agora, quando eu pego tesoureiro 1, tesoureiro 2 e tesoureiro 3 e troco de lugar, não altera, porque tem o mesmo cargo. Denis, posso pensar, então, que quando envolve cargo eu resolvo a minha vida? Pode, é uma ideia interessante você posicionar como cargo. Eu quero 3 mentores. Mentor 1, mentor 2 e mentor 3, não altera o grupo. Entendeu? Então, isso é um problema de arranjo. Talvez vai ficar um pouco mais claro na hora que a gente começar a fazer exercício. Mas eu preciso que você saiba o que é uma combinação, eu preciso que você saiba o que é um arranjo, o que é uma permutação circular, o que é uma permutação com repetição, porque isso vai fazer total diferença para você acertar ou não a questão. Denis, o que pega nesse tipo de problema? Interpretação. Se você interpretar errado,
você vai errar, certo? Então, a interpretação, ela faz muita diferença. Alguém quer fazer alguma pergunta ou tá ok até aqui? Fala comigo, Lucão. Lucas Almeidas, ok? Beleza, é nóis. Vai ficar disponível esse material? Vai. Ainda bem. Vai, inclusive, ô Verônica, eu vou gerar um PDF disso aqui para vocês, com as anotações e as resoluções. Show. Beleza? Pessoal, presta bem atenção. Eu trouxe aqui questões que, se você sabe matemática, você resolve. Se você não sabe matemática, mas tem um raciocínio bom, você também resolve. Ou seja, é a famosa, vamos colocar, um famoso bom senso. Se você usar o bom senso a seu favor, você resolve 5 das 10. Brincando. Desde meu bom senso é horrível. A gente dá para melhorar isso um pouquinho, entendeu? Na leitura a gente consegue organizar a nossa vida. Isso. Eu vou ficar com o final, César. Famosa lógica, não raciocínio lógico. Você pode usar a lógica, tá? O raciocínio lógico, ele envolve algumas coisas diferentes. Por exemplo, nesse caso, a interpretação resolve. No raciocínio lógico, a interpretação não resolve. Entendeu? Por isso que a galera pipoca muito, César. A galera pensa que o raciocínio lógico é só interpretação. Entendeu? E não é, cara. Certinho? Então, até aqui, pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta ou tá ok? Jean? Jean, você é parente da Alex, delegado? Parece pelo pra caramba. Sou nada. Só deixar a barba crescer. Até a voz danada é igual, ué. Fala comigo, Kênia. Professor, boa noite. Boa noite. Por gentileza, voltar no slide anterior, só para eu entender o raciocínio da questão da permutação circular, quando você coloca PC igual a N menos 1, de onde surgiu o 6? Eu não consegui entender. O 6 aqui é um exemplo, eu criei, poderia ser qualquer outro número. Ah, qualquer outro, porque quando você colocou o exemplo das 4 cadeiras, ou das 4 posições, ali seria 4 no lugar. Aí, ó, seria isso aqui, ó. Entendi. Não, então tá certo. Esclarecido. Obrigada. Eu até puxei uma setinha, eu estou dando um valor para o C, atribuindo um valor para ele. Mas sabe um exemplo interessante para você pegar? Imagina aquelas brincadeiras de roda de criança. Certo? Aí você imagina que eles vão colocar algumas crianças em uma mesa redonda. É só você pegar um número que ele te der menos 1. Entendi. Ô, Jadson, vai ser disponibilizado em PDF, inclusive com as resoluções, meu amigo. Tá? Dos exercícios. Eu brinco muito com o tenente aí, cara, que o trabalho aqui é VIP, irmão. Eu tenho vocês como clientes VIP em potencial, entendeu? Então, eu sempre entrego da melhor maneira possível. Tipo, eu vou disponibilizar algumas aulas diferentes, vocês vão ver. Vai ter uma só de permutação, vai ter uma só de permutação circular, uma só de permutação com repetição, uma só de combinação, uma só de arranjo. E você vai ver que eu juntei todas hoje aqui em uma única aula para te mostrar que alguns concursos, essas são as questões que mais derruba a galera. E não era para ser, cara, porque é tranquilo se você se organizar. Então, só fazendo uma retrospectiva aqui, jogo rápido. Permutação simples. Eu uso todos os elementos. Muda a ordem, muda o conjunto. Isso é uma permutação simples. Permutação com repetição. A ordem também é importante, só que a gente tem elemento que repete. Permutação circular, elementos dispostos em círculo. Combinação, quando a ordem não importa. Então, cara, vou até deixar isso anotado aqui, tá? Deixa eu só virar minha caneta ao contrário, vou deixar isso anotado aqui, ó. A combinação
a ordem não importa, certinho? E no arranjo aqui, ó, a ordem importa, ou é importante, tá? Não importa. Vou deixar isso aqui bem anotado, certo? E na combinação, você usa parte ou todos os elementos. Detalhe, né? Toda vez que na combinação o N de navio, toda vez que o N for igual ao P, tipo, combinação de 10 tomado 10 a 10, de 5 tomado 5 a 5, tipo, combinação de 10 tomado 10 a 10. Quanto dá isso, Denis? 1. Não precisa fazer conta não, tá? Toda vez que o N for igual ao P, certinho? O resultado da conta é sempre 1. Beleza? Interessante. Isso aonde? Na combinação. Belezinha? Dentro do arranjo, Denis, e no arranjo? Se o N for igual ao P, o que acontece no arranjo se o N for igual ao P? Que já muda um pouquinho. Se o N for igual ao P, pensa numa permutação, num arranjo, olha que legal. Pensa num arranjo de 5 tomado 5 a 5. Quando o N for igual ao P, você tem uma permutação. Quando o N for igual ao P, você tem uma permutação. Então, ao invés de você usar o N tomado N a N, você pode usar assim, ó, arranjo de N tomado N a N, pode ser o P de N, que é simplesmente o N fatorial. São algumas maneiras distintas de escrever a mesma coisa, tá? Denis, então toda vez que o N e o P for igual no arranjo, vira uma permutação? Sim, foi isso que eu quis dizer. Alguém pergunta? Ou podemos fazer um exercício? Ok? Pessoal, vou te dar uma dica de ouro. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Se a matemática ficar íntima de você e você íntimo dela, já era, irmão. Já era, irmão. Você vai detonar tudo que está na sua frente, entendeu? Bora lá então. Vamos lá então. Vamos começar com o coração, tá, pessoal? Vem comigo devagarinho. Dúvidas, pelo amor que você tem Deus, levanta a mão, tá? Não deixa passar. Olha aqui, ó. Em uma instrução de orientação diurna, o aluno da Escola do Sargento das Armas foi colocado na origem de um sistema cartesiano ortogonal X, Y. Denis, o que é esse inferno aí de sistema cartesiano? Coração de abóbora madura nada mais é que isso aqui, é um sisteminha, onde aqui você tem o X e aqui você tem o Y. É um sistema cartesiano, ó. Ele chama OX, OY, OX, OY. Isso é um sistema cartesiano. Aí, olha que interessante, eu nem precisava desse conceito, mas isso é um sistema cartesiano. Aí ele vira para a gente e fala assim, coração, considerando que ele dá exatamente 4 passos, um de cada vez, ou ele vai na direção norte ou na direção leste. Então é assim, pessoal, ele vai dar 1, ele vai dar 2, ele vai dar 3, ele vai dar 4 passos. 4 passos. Ou ele vai para norte, ou ele vai para leste. Ou ele vai para norte, ou ele vai para leste. Ou ele vai para norte, ou ele vai para leste. Ou ele vai para norte, ou ele vai para leste. Você não precisa escrever isso que eu escrevi. Certinho? Mas por quê, Denis? Porque aqui, ó, na primeira você já mata. Ele tem 2 opções na primeira. Ou ele vai para o norte, ou ele vai para o leste. Aí, quando ele dá o primeiro passo, aí vem a regrinha que eu acho maravilhoso. Ó, qual regra que eu estou usando? A do ou a do e? O ou, pessoal, esse conectivo ou, ele significa soma, adição. O conectivo e significa multiplicação. Aí eu vou te perguntar,
ele vai leste ou oeste e, na sequência, norte ou leste, e na sequência, norte ou leste de novo, e na sequência. Concordam, pessoal? Ó, ele dá o primeiro passo, e ele dá o segundo passo, e ele dá o terceiro passo, e ele dá o quarto passo. A nossa regrinha do E. Concordam ou não? Isso aí, doutor Jean. Aí, cara, ele vai ter 2 aqui, ele vai ter 2 aqui, ele vai ter 2 aqui. A gente chama isso de princípio fundamental de contagem, que é a arte de contar sem estar contando. Você vai multiplicar. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Você vai lá todo feliz, alegre de montão e marca a letra E de escola. Opa! Fui pegar um negócio aqui, peguei outro. Peguei de novo outro, hein? Beleza, hein? Ó, a letra E de escola. Então, letrinha E de escola. Fala para mim se ficou clara essa ideia. Ou ele ficou, né? Por que tem que multiplicar? Porque é o seguinte, Verônica, ele dá o primeiro passo, pensa comigo, e ele dá o segundo, e ele dá o terceiro, e ele dá o quarto. Entendeu? Ele não dá o primeiro ou o segundo, concorda? Exatamente 4 passos, um de cada vez. Então, ele dá o primeiro, e na sequência dá o segundo, e na sequência dá o terceiro, e na sequência dá o quarto. Ficou claro? Ô, professor, qual que seria a hipótese do ou aí para ser ou? Aí mudaria um pouco, né? Não, mudaria um pouco, não, mudaria bastante. Eu acredito que eu coloquei um exercício, Rafael, que a gente vai usar o ou, cara. Eu coloquei sim. Na hora que chegar nele lá, se você quiser, a gente já pode ir direto para ele, para você já matar a diferença. É o senhor que manda. Não, Nossa, seria ótimo, viu? aqui seria... Rafael, presta atenção, presta atenção. É do jeito que fica mais fácil para você. Você entendeu o E? O E, sim. Agora eu queria ver um exemplo no ou, mas acho que... Nós vai lá agora. Nós vai lá agora. Nós vai lá agora. Eu vou agora no exemplo do ou. Ó, o E é um conectivo. Ô, Lima, presta bem atenção. É um conectivo que você faz um e na sequência o outro, e na sequência o outro, e assim vai. Significa multiplicação. Eu vou te mostrar um que é um pouquinho mais trabalhoso, mas é interessante. Ele vai usar os dois, beleza? Quer ver que legal? Vamos chegar nele aqui, ó. Aqui, ó. Presta atenção. A figura abaixo mostra o desenho de uma van. Eu pensei em algumas situações que a Polícia Militar vive fazendo. Ó, o lugar do motorista está assinalado com M, motorista. E os lugares dos passageiros estão em quadrinhos sombreados. Ok. A van está inicialmente vazia, isso é importante. Bruno e Ana serão os primeiros a entrar. Agora, pensa comigo aqui rapidão. Quando eles entram na van, eles podem sentar nos 2 bancos da frente, ou nos 3 de trás, ou nos outros 3, ou nos outros 4. Pegou a ideia? Entendeu a diferença? É quando você tem possibilidade de estar aqui ou ali. Quer ver? Eu vou te mostrar a diferença agora. Quando o Bruno, ele vira e fala, eles desejam sentar juntos, um do lado do outro. Mas Ana não quer sentar do lado do motorista. Então, pensa comigo. Se o Bruno sentar aqui, ó, a Ana senta aqui. Nesse primeiro caso, eu não tenho como fazer nada, só tenho uma possibilidade. Certinho? Deixa eu só trocar aqui, porque na verdade é o contrário, né? O Bruno tem que sentar aqui e a Ana tem que sentar aqui, ó. Eu não posso mexer, que só tem uma possibilidade. Porque ele garantiu que a Ana não quer sentar perto do motorista. Então, se eles escolherem a primeira fileira, só tem essa formação, concorda? Olha que interessante. Agora, ou pode acontecer o seguinte, a Bruna aqui, o Bruno aqui e a Ana aqui. Só que eu posso trocar eles de lugar. Então, aqui eu tenho 2, porque, ó,
Bruno e Ana, Ana e Bruno. Mas pode ser aqui também, ó. Também tem duas situações. Poderia estar assim, a Ana e Bruno aqui, ó. Ou Bruno e Ana, concorda? Concorda que vai repetir esse processo aqui também, ó? Bruno e Ana ou Ana e Bruno? Duas. Bruno e Ana ou Ana e Bruno, tá vendo? Eles podem sentar assim. Ou pode acontecer aqui, ó. Bruno e Ana, certinho? Só que eu tenho que pensar o seguinte agora. Aqui nesse caso, nesse último aqui, ó, eu também tenho aqui, ó, duas possibilidades aqui, certo? Ou eu tenho, vou colocar de vermelho aqui para não confundir. Duas possibilidades aqui, ou eu tenho duas possibilidades aqui, ó. Olha que interessante, é um pouquinho mais trabalhoso, mas é legal. Considerando esse contexto, de quantas maneiras o casal pode se sentar nessa van? Então é assim, ó, eu estou usando a regra do ou com relação às filas, né? Ou ele senta na primeira fila, ou ele senta na segunda, na terceira ou na quarta. E estou usando a regra do e porque eu posso sentar Bruno e Ana, Ana e Bruno, correto? Agora eu vou contar, ó. 2 aqui com 2 aqui com 2 aqui, ó. Eu tenho 6. Aqui eu tenho 2 e 2, eu tenho 4. Aqui também eu tenho 4. E aqui eu tenho 1. Então eu tenho 15 possibilidades. Vou lá e marco a letra E de escola. Interessante, mas tem que pensar um pouquinho mais. Mas eu acho que deu para diferenciar quando você usa o E e quando você usa o OU. O professor. Professor, pelo que eu entendi, então, o ou é quando você tiver uma opção, e o e é um caminho necessário. É uma ideia boa. É boa. Professor, Oi. aqui ficou até tranquilo de entender, porque tem imagem e dá para você fazer pela imagem. Mas vamos supor que você tira essa imagem. Aí vai ser difícil visualizar. Não, Isso. Isso não tem nem como supor. Ele não pode tirar a imagem da van, senão não tem como fazer. E se eu podia fazer assim, tipo assim, colocar, são quantos lugares? Não, 13? Mais o motorista. não podia. Você ia usar uma combinação aí, né? Não, porque eu ia fixar o M na primeira posição, aí do lado só poderia estar o Bruno. Certo. E fazer a combinação para frente. Não, Dava errado? dava. Presta bem atenção, Vitor. Todo probleminha que ele fala de avião, que ele fala de trem, que ele fala de van, que ele fala de ônibus, ele tem que te dar a visão para você entender o que você vai fazer. Porque Entendi. senão ele abre margem, cara, para você usar outras linhas que você não está errado no que você pensou se não tivesse a imagem, entendeu? Entendi, porque eu pensei justamente isso, ela não pode estar do lado do motorista. Então, Isso. tem 13 lugares, você fixa o motorista em primeiro. Aí, então, quer dizer, no segundo lugar ali, só pode ser o Bruno, porque ela não pode estar. Então, ali tem uma possibilidade. E Certo. o restante para frente é 2 fatorial. Já que a ordem não importa, é Ana e Bruno e Ana, divide não, por mas- 2 fatorial. Você só esqueceu de um detalhe, né? Se você colocar isso para frente, corre o risco de você separar eles, né? Por Ana e Ana. Você vai ter que tomar cuidado nesse detalhe aí. Então, assim, uma coisa eu posso te Entendi. garantir, Vitor. Esses problemas que envolvem posicionamento, para ele não te dar imagem, ele tem que falar o seguinte, por exemplo, aí é interessante, ele fala assim, ó, alugaram um carro, 5 pessoas, 2 dirigem. Então, você sabe que para dirigir você tem uma permutação de 2, ou o motorista 1 ou o motorista 2, correto? Uhum. Aí você divide para Aí cancelar a troca. Aí você tem 2 opções só para o motorista, P de 2, Entendi. concorda? Agora, Aham, as outras entendi. 4 vagas, você tem um P de 4, aí realmente não importa, aí poderia ser, entendeu? Entendi. Bem Não, interessante. beleza. Mas sempre vai ter uma imagem, então, assim, pra gente... O ideal é ter, se não tiver, não tem problema, mas aí a abordagem é outra, entendeu? Entendi. Não, É beleza. isso que a galera pipoca, vai assim, porque você generaliza uma situação e ela não pode ser generalizada. Esses problemas de avião, corredor, ônibus, corredor, van, eles têm que disponibilizar a imagem para então a noção o que eles querem que faça, entendeu? Não, entendi. Beleza, obrigado. Legalzinho falou. Galera, ô Lima, pegou a ideia aí, cara? Do OU? Sim, senhor, deu para entender. Foi bom um exemplo depois do outro que explicou certinho. Galerinha aí, tudo ok, pessoal?
Posso voltar algumas casas aqui? Não sei se vocês perceberam, também usei o princípio fundamental de contagem, só que usando a regra do E e do OU, né? Eu multipliquei aqui, né? Se vocês prestarem atenção, ó, eu multipliquei esse 2 com esse 2 com esse 2 aqui. Depois eu multipliquei esse 2 em verde aqui com esse 2 em verde aqui. Depois eu multipliquei esse 2 aqui, ó, com esse 2 aqui. E, por fim, aqui eu peguei esse 1zinho, né? Aqui só tem uma possibilidade de acontecer, né? Aqui eu tenho 4 possibilidades. Aqui eu também tenho 4, que é o mesmo desenho. Aqui eu tenho 6, né? Ó, Bruno e Ana, Ana e Bruno. Ana e Bruno, Bruno e Ana. Bruno e Ana. Poderia ver, ó. Bruno e Ana, Ana e Bruno. Desse Ana e Bruno, ó. Bruno e Ana. Poderia ser Bruno e Ana, Ana e Bruno, tá vendo? Eu tô contando elas, porque se eu tirar dessa configuração, eu separo eles. Ok, galera? Belezinha? Aí, pessoal, vou aproveitar a ideia aqui, ó, e já emplacar uma aqui, ó. Assinale a opção, perdão, que contém um número de anagramas da palavra. Pessoal, a palavrinha aprendiz, ela tem 8 letras. Então, isso é um 8 fatorial. E um 8 fatorial é 40.320. Ou senão, você vai ter que fazer assim, né, ó. 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Que na hora que você faz essa multiplicação aqui, ó, você vai chegar no 40.320, entendeu? E tá tudo bem, certo? Não tem problema algum. Se você prefere fazer assim, eu não vejo problema nenhum, não, tá? Que é justamente a letra B aqui, ó. Pô, não, letra B é letra B, ó, certinho? Por quê que é um anagrama simples? Porque aprendiz não tem letrinha que repete. Ô, Denis, esse anagrama assim, simples poderia ser feito assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e colocar, ó, 8 na primeira, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Poderia, a mesma coisa. Se você quisesse usar o princípio fundamental de contagem aqui, ó, 40.320. Então, não importa, realmente não importa, porque problemas de permutação simples, problemas de arranjo simples, você pode usar o princípio fundamental de contagem. Pode falar comigo aí, Rafael. Professor, boa noite. Boa noite. Depois, esse do último aí da aprendiz ficou até assim, com um raciocínio mais lógico mesmo. Com a palavra repetida, com letras repetidas, tem como o senhor dar um exemplo aí, por favor? Tenha. Peraí, só um minutinho. Aqui, ó. Vem comigo aqui, ó. Um anagrama é uma palavra ou frase formada pela permutação de letras, né, ou frases, como, por exemplo, podemos citar repito, é um anagrama de perito, tá vendo? Ó? Repito é um anagrama de perito, frutas, de frutas, né? Na contagem, anagramas são permitidas palavras que não fazem sentido, né? Tipo lá, R, A, certinho? Que seriam os anagramas da palavra arara. Quantos anagramas podemos formar com a palavra unicinos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, é uma permutação de 8. Porém, coração, repete o I 2 vezes. Me ajuda aí para eu não errar. O N 2 vezes. E o S 2 vezes, correto? Então, vai ficar 8 fatorial sobre 2 fatorial, sobre 2 fatorial, 2 fatorial. Eu faria isso aqui assim, ó. 40.320, né? Dividido por 2 vezes 2 vezes 2. Bicho, eu não sou calculadora, cara. Apesar de ter um raciocínio muito rápido. Eu faço assim, ó. Eu divido por 2 primeiro, aí eu sei que fica 20.160. Divide por 2 de novo, 10.080. Divide por 2 de novo, 5.040. Pronto, vai lá e marca a letra C, ó. Certo? Eu faço essas divisões por parte. Eu vou dividindo pela metade, pela metade, pela metade. A fórmula de permutação com repetição, ela é chata de ver, mas ela é muito boa de aplicar. Tudo que repete vem no denominador.
E toma cuidado, pessoal, pelo amor que vocês têm em Deus, se eu tiver, por exemplo, 4 fatorial dividido por 2 fatorial, é diferente de 2 fatorial, tá? Pensa, por quê? 4 fatorial é 24. 2 fatorial é 2, ó. Essa divisão aqui, ó, dá 12. Ó, dá 12, ó. E aqui, ó, é diferente de 2 fatorial, porque a gente sabe que o 2 fatorial é 2, certinho? Então, toma muito cuidado com essas divisões aí, beleza? Fala para mim se dá ok por obséquio. Quer que deixe isso aqui, pessoal? Obrigado, professor. Quer que deixe isso aqui ou posso tirar? Aí quer que... Posso tirar isso aqui ou quer que deixe? Pode deixar? Beleza, então. Mas pegou a ideia aí? Viu a diferença? Então, deixa eu facilitar a sua vida aqui. Pelo menos eu vou tentar, tá? Ó, permutação com repetição. P de N, alfa, beta, gama. Isso aqui é o quê? N fatorial sobre alfa fatorial, beta fatorial, gama fatorial. Só para desencargo de consciência, coração de abóbora madura, isso aqui é a fórmula da permutação com repetição, que a galera assusta um pouquinho, mas a aplicação dela é muito suave. Tá? Aqui, ó, a gente viu um caso de uma permutação simples, né? É um P de N, que é simplesmente o N fatorial. Certinho? Vou deixar a formulazinha no exercício aqui, que eu acho que vai facilitar o processo. Belezinha? Vou aproveitar, vou fazer essa aqui, que é da permutação circular. Ó. Olha que interessante. Não vou nem ler a questão. Ó. Considere o modelo da escola, onde 6... Quantos alunos? 6 estudantes de determinada equipe podem ser dispostos ao redor de um hexágono. Lembrando, pessoal, que olha aqui, ó. Quando essa criança aqui, ó, vem para cá, ó, vou mudar de cor. Certo? Ela veio para cá, ó. Observa bem, ela está de frente para essa, ó. Certo? Ó, esse carinha está de frente para esse, ó. Essa vem para cá, ó. Observa que eles continuam na mesma posição. Ó, tá de frente aqui, mudou, continua de frente. Ó. Por isso que a permutação circular, quando ele envolve 6 pessoas, você vai falar que o P de 6 é 6 menos 1 fatorial. Ó. Isso é 5 fatorial, e 5 fatorial é quanto? 120. Isso aqui é campeão de bilheteria, pessoal. Como assim, professor, campeão de bilheteria? Porque a letra C que acerta. A galera vai em qual letra que vocês acham? Fala para mim. Observa que eu nem li a questão, hein? Só observei a ideia. É a letra D. Isso mesmo já. Ô, Jadson, quando a pessoa está num sistema cartesiano, nem precisa se preocupar com isso no sistema cartesiano, não. Eu só tenho que preocupar com o posicionamento. Tipo, ela vai em linha reta, vira. Linha reta, vira. Linha reta, vira. É a mesma coisa. Ela sempre tem 2 trajetos. Para cima, para baixo, direita, esquerda. No caso lá, acho que era norte e leste. Entendeu? Então, cada passo que ele dá, ele tinha 2 opções. É a mesma coisa do apagar a luz. Fala comigo. Professor, esse menos 1 aqui, não entendi não. Por que menos 1? Ô, coração. Aqui, ó, eu posso até demonstrar, eu não vejo problema nisso, não. Mas aqui, ó, é a formulazinha da permutação com repetição, coração. Verdade. Toda vez que for uma permutação circular, você tira 1. Entendeu? Aqui, mas é fácil de você ver por quê, ó. É fácil de você ver por quê. Observa bem, quando esse carinha veio para cá, ó, essa menininha veio para cá, ó. Então, observa que eles continuam sempre de frente um para o outro. Então, a roda não se altera. A única maneira dela se alterar é eu tirando uma pessoa. Beleza? Estou, obrigada. Tranquilinho? Pessoal, fala para mim. Vou até deixar a fórmula aqui, porque eu acho que é muito válido. Ó, permutação circular. N menos 1 fatorial. Então, você sempre pega a permutação circular. Você pega a quantidade de pessoas e tira uma. Para quê? Justamente para você mudar a pessoa, vamos colocar assim, que está de frente uma para outra. Porque se eu não tirar uma pessoa,
toda vez que eu mudo, a roda continua a mesma. Faz sentido para vocês? Ô, João, deixa eu te explicar. Quando eu coloquei, não é que tá andando pro mesmo lado, eu te mostrei o porquê que tira um, entendeu? Eu te mostrei o que é uma permutação circular, por que tem que tirar um, só isso. Agora, talvez a sua pergunta fosse assim, ó. E se a menininha que você pintou de verde não pudesse sentar do lado do carinha que você pintou de verde também? Se eles não conversam, aí muda totalmente o exercício, entendeu? Aí, normalmente, era uma questão da Universidade Federal de Lavras, Universidade Federal da UFMG, de Minas Gerais. É isso aí, Cláudia. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Isso mesmo. Certo? Então, aí talvez a sua pergunta fosse essa, mas aí é um outro exercício, não tem nada a ver com esse que a gente fez, porque ele fica bem mais complexo, cara. Se você fala assim, ó, vamos supor que na mesa, João, esteja eu, você, Rafael, Verônica e Cláudia, certo? Aí vamos supor que Rafael e Cláudia, cara, não se relacionam bem, não pode sentar um do lado do outro. Aí, cara, é um tipo de problema que dá um pouco de trabalho mesmo para fazer, entendeu? Pouco não, dá bastante. Porque você tem que contar todas as possibilidades. Significa que quando você senta, você tem que desconsiderar que da direita e da esquerda, a Verônica não pode sentar, entendeu? Aí você tem que... Aí muda totalmente o exercício, entendeu? Não tem nada a ver com permutação circular. Agora, eu queria... E são problemas cascudos, entendeu? Quando isso acontece, eles são problemas que dão trabalho. Eu queria saber se até aqui, colocando as fórmulas assim, fica mais tranquilo para vocês. Então, ó, é uma permutação circular, né? Vamos ver aqui, ó. Aqui é princípio fundamental de contagem. Princípio fundamental de contagem. Agregado à regra do E, conectivo e conectivo OU, né? Usado no raciocínio lógico. Aqui é uma permutação simples. Só fala para mim, eu vou voltar lá na 1, né? Aqui alguém tinha me perguntado, acho que eu comentei. Fala para mim se até aqui, pessoal, tá legal o casamento que a gente fez de uma questão para outra, por favor. Valeu, Rafa. Beleza. Aí, dando sequência aqui. Sim, Clariano. Beleza, essa é a ideia, cara. A ideia é você ficar mais íntimo dela. Agora, presta atenção, olha que legal. Em um campeonato, os times de vôlei são compostos por 6 jogadores. O treinador dos times tem à sua disposição 8 pessoas para montar a equipe. Pessoal, pensa comigo, ó. Combinação. Por que, Denis? Denis, por que a combinação coração de abóbora madura? Eu tenho 8 pessoas. Eu vou escolher 6. Depois que eu jogar 6 em quadra, altera o time? A ordem não importa. Isso mesmo, Jean. Então, isso aqui, Jean, é uma combinação onde eu tenho 8 e eu vou usar 6. Aí é fórmula mesmo. Não dá para usar tabelinha aqui não, tá? Ó, 8 fatorial sobre 6 fatorial. Eu faço assim, ó. 8 menos 6, 2 fatorial. Eu trago direto isso aqui. Tem algum problema para vocês? Tranquilo? Aí vai ficar 8 fatorial. 8 fatorial é o quê? É 8, me ajuda aqui, ó, vezes 7, vezes 6 fatorial. Observa que eu faço a decomposição até o maior de cima ficar igual ao maior de baixo. Ó. Por quê, Denis? Porque eu corto. Aí vai ficar aqui, ó, simplifica aqui agora, ó. Vai dar 28, né? E 28 tem que dar a opção letra C. Fala para mim se está ok aí. Geralmente, quando tratamos de pessoas, é combinação, não necessariamente. Eu posso tratar de pessoas ser uma permutação. Né? Filas. Fala comigo, Rafa. Professor, essa questão da fatoração que o senhor fez para ir cortando o de cima com o de baixo,
Certo. O senhor colocou aí 8 V7, V6 fatorial, beleza. Eu faço de cima, o maior de cima na decomposição ser igual ao maior de baixo. Ah, não, beleza, beleza. Porque aí some, entendeu? Aham. É porque eu tentei fazer isso daí naquela do anagrama da palavras unicinos, Não, mas não. aí teria Não, que não. fazer muita, né? Rafael, não tem como. Problema de combinação, infelizmente, é fórmula. Problema de combinação é fórmula. Mas aí, por exemplo, olha só, naquela da palavra unicinos, ficou lá 8 faturação em cima, 2 faturação, vezes 2 faturação, vezes 2 faturação. É porque repete letrinha. Isso. Aí, se embaixo eu multiplicar, porque vai dar faturação de 2 é 2, faturação de 2 é 2, faturação de 2 é 2. Certo. Multiplicando todos eles, eu vou chegar a 6. Não, você vai chegar a 8. Você errou quanto? 2 vezes 2, 4. Isso, perdão, 8. Isso. Aí, no caso, não pode cortar, né? Não. Porque aí já é número, já não é faturação, né? Isso, aí você tem que desenvolver o 8 fatorial, que é 40.320. Eu acho que dá mais trabalho. Fala comigo, Isabela. Aí, no caso, pegaria o 40.320 E dividido divide por por 8. 8. O resultado é o mesmo. Beleza. Boa noite, professor, tudo Só bem? que você não vai dividir por 8, não, coração. Você vai dividir por 8 vezes 720. Porque você Eu tem não que resolver consegui. o 6 fatorial, entendeu? Peraí só um minutinho, Isabela. Entendeu? Não, peraí, não, tô falando aquela palavra de unicinos. Agora, nessa da agora, eu dividiria pelo 6 no fatorado, que daria Stênio, 720. eu sou preguiçoso demais, cara. Como eu sei que aqui dentro do parênteses aqui, ó, é N menos P, eu já trago direto isso aqui, ó. Ah, não, beleza. Eu sou preguiçoso demais, irmão. Não, tá clareando aqui, tá bom. Fala comigo agora, Isabela, desculpa. Sem problemas. Eu não consegui entender por que, nesse caso, o senhor utilizou a combinação simples. É a coisa mais simples do mundo, Isabela. Presta bem atenção. Futura policial militar. Presta bem atenção. Amém. Quando eu jogo 6 pessoas dentro de uma quadra, independente da posição que elas ficarem, altera o time? Não, É combinação. Beleza? entendi. Quando ele fala que tem 8 pessoas e escolhe 6, ele não colocou cargo. Se ele fala que uma seria presidente, outra vice-presidente, outra tesoureira, aí se ele coloca cargo ou posição, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, aí seria combinação, não, seria arranjo, ok? Ok, entendi. Galera, tudo ok? Posso passar para outro? Eu vou pegar um outro de combinação para ficar mais suave. Ó, coração de Bob Madura. Vamos um passo de cada vez, entendeu? Porque problemas de senha não é combinação, é princípio fundamental de contagem. Tá? Problemas de senha é pelos tracinhos, é mais suave, é bem mais tranquilo. Vamos primeiro fazer o seguinte, ó. Vamos entender uma permutação simples, entender uma permutação com repetição, que pode recair no anagrama. Vamos entender a combinação e vamos entender o arranjo. Isso ficando claro, Jean, eu aposto com você que os problemas de senha não vai ser só dor de cabeça. Que não vai mesmo. Certinho? Aí, ó, vou pegar um outro nessa mesma pegada. Quer ver? Olha que legal aqui, ó. Isabela, olha aqui, ó. O corpo de bombeiro possui uma equipe com 10 paramédicos. Beleza, ele tem uma equipe e ela tem 10 paramédicos. A cada chamada, 3, presta atenção, 3 paramédicos saem juntos para fazer o atendimento. A quantidade diferente de composições com 3 paramédicos a ser formada. Cadê a Isabela? Pensa comigo aqui, Isabela. Se eu vou escolher 3 paramédicos, o problema é de arranjo ou de combinação? Combinação. Por quê? Porque independe quem que vai ser, porque ele não definiu os paramédicos. Isso, porque todos têm a mesma profissão. Então, na hora que eles entrarem dentro sei lá como é que chama aquele negócio, cara, ambulância, sei lá. Como é que chama aquele trem? Não sei como é que chama aquele trem, não, cara. SAMU usa lá. Ó. Porque quando eles entram dentro da viatura, vamos colocar assim, a equipe não muda. Então, toda vez que a ordem não importar, o problema é de combinação. Ó. Aí, observa bem, é sempre N fatorial sobre P fatorial, ó, N menos P fatorial. Ó. Então, eu sei que eu tenho 10 paramétricos e eu vou escolher 3. Ó. Então, em cima fica 10 fatorial, embaixo fica 3 fatorial. Certo? Que multiplica. Ó, eu sou preguiçoso. Ó, 10 menos 3,
7 fatorial. Olha que interessante. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. Dividido por 3 vezes 2 vezes 7 fatorial. Corta o 7 fatorial com 7 fatorial. 3 com 9 fica 3. 3 esmilinguido. Jesus amado. Dá medo da gente. Simplifica esse cara com esse, fica 4. E vamos fazer conta de boteco. 3 vezes 4, 12 vezes 10, 120. Você vai lá todo alegre, feliz de coração e marca a letra B. De que beleza de questão. Vê se ficou assim, claro, essa questão que envolve combinação por obséquio. Ô, professor, Oi. na conta aí, eu até entendi a hora que o senhor colocou em cima aí até o 7, né, para cortar com 7, né, o inferior aí. Eu não entendi o 3, beleza, padrão. Esse 2 aí, você tirou de onde? Esse 3 vezes 2 vezes 7. Coração de abóbora madura. Você tem que lembrar disso aqui, ó. 2 fatorial é 2. 3 fatorial é 3 vezes 2. Que aqui é 2 vezes 1. Não coloca. Ah, tá. 3 fatorial, entendi. Isso. 4 fatorial é o quê? 4 vezes 3 vezes 2. O 3 vezes 2 é o, no caso aí. Isso aqui, ó. Esse 3 fatorial aqui, ó, é o 6 aqui, ó. Entendi. Que eu não posso simplificar, o xará, fatorial com fatorial. Eu tenho que transformar em número, valor numérico. Entendi. Ô, professor, eu entendi também. Agora, a minha pergunta seria essa mesmo. Esse 7 fatorial aí, o de cima, é porque você abriu o número numérico até chegar no fatorial que você consegue simplificar, para ficar 2 iguais, né? Aqui, Que é o 7 fatorial com 7 fatorial. Ó, presta atenção. Isso aqui não é N menos P? Sim, Aqui, ó. N menos P, ó. Eu trago direto isso aqui, entendeu? sim. Eu faço, ó, 10 menos 3, eu já trago o 7 fatorial para cá, entendeu? Beleza, aí sim. Aí eu tô falando em cima. Você Como faz você o tem de cima, você decompõe o de cima, ó, Isso, vou fazer aqui junto ok. com você, ó, 10 vezes 9 vezes 8, aí eu paro de cima no maior de baixo. Entendi, exatamente isso. Era essa a minha dúvida. Beleza, Certinho? certinho. Cara, dúvida vocês têm que perguntar mesmo, tá? Vocês têm que perguntar mesmo. Tem dúvida? Pergunta, questiona, troca ideia. Eu tô aqui com uma coisa na cabeça aqui, cara, pensando numa coisa que alguém me perguntou lá atrás, ó. Lá atrás, lá, ó. Beleza, a dúvida de alguns, a dúvida de um sempre é mais. Ô, Jean, presta atenção aqui, ó. Você me fez uma pergunta que eu fiquei com ela na cabeça aqui um tempo aqui, ó. As questões fazem sempre. Pensa comigo aqui, Jean. Vamos supor que você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, rapidinho aqui, ó. Você vai usar os algarismos, né? A gente sabe que os algarismos é de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Certo? Aí você sabe, cara, que ela começa com 2. Então só tem uma possibilidade. Ela tem o 7 em alguma posição. Então o 7 pode estar aqui ou pode estar aqui. Então, você coloca aqui 3 possibilidades para colocar o miserável do 7. Mas observa, cara, você já usou o 2, você já usou o 7. Vamos partir do princípio que essa senha não pode repetir. Então, de 9, eu tenho 10 números. Você já usou 2, então aqui ficaria 8, aqui ficaria 7. Ó. Então, probleminhas que envolvem senha vai depender muito do que o problema está me dando. Esta é uma situação que poderia aparecer. Começa com 2, tem um 7 em alguma posição, não repete o número. E, se não começasse por 2, eu teria um problema sério do 0, porque se começar com 0 ali, bom, não poderia. No caso da senha, pode começar com 0, não atrapalha em nada, né, da senha. Não pode com um valor numérico, tipo, eu quero um número com 3 dígitos. Se começar com 0, não tem 3 dígitos. Por isso que eu falo que questões de senha dá um pouquinho... Você tem que ver qual que é o exercício, né? Para a gente entender ele bacaninha. Ficou claro aí, Jean? Professor, eu tinha falado isso porque é o seguinte, é aquela regrinha, né? Por exemplo, no arranjo, né, a gente vê que a ordem, ela importa. Por exemplo, o 1, o 2, o 3 e o 4, eles podem ficar numa ordem para formar uma senha. O 4, o 3, o 2 e o 1 já é outro número. Não é a mesma ordem. 4.321 é um número e o número
1234 é outro. Por isso que eu tinha falado, né? Diferente de você pegar 4 pessoas e botar no mesmo lugar, que cada uma, assim, uma ficar no Google, a não ser que você coloque cada pessoa por função, né? Que aí já diz. Isso. Quando você tem números para agrupar, aí faz diferença sim, porque se você pegar a senha 123, traz para frente 321, né? Isso aí. Aí faz todo sentido. Mas você viu que muda todo o contexto para ela vir? Sim, sim. Ô, Jadson, não tem necessidade de colocar 1 não, cara, porque multiplicar por 1 é sempre o mesmo número. Então, eu nunca vou até o 1, eu sempre vou até o 2. Entendeu? 3 vezes 2, 4 vezes 3 vezes 2. Eu não coloco 1, porque não vai alterar em nada. É isso aí. Certinho. A Cláudia pegou a ideia aí. Hoje é interessantíssimo. Inclusive, até assim, eu tenho uma aula que ela, na verdade, ela tem uns 20 minutos e ela é só de probleminhas que envolvem senhas e composição de algarismos, de números com 3, 4, 5 algarismos, entendeu? Eu vou disponibilizar ela para vocês. Pô, show de bola. Ô, pessoal, até aqui, ok? Ok? Beleza. Então, observa bem, vamos só voltar um pouquinho aqui, né? Fizemos 1, 2, o 3, o 4, o 5. Ó, esse aqui dá um pouquinho mais de trabalho. Peraí, o 6. Olha aqui que legal. Presta bem atenção. Olha que interessante. Deixa eu ver se é esses que estão faltando aqui. Beleza. Olha aqui, ó. Vou fazer esse 7 primeiro. Presta bem atenção. Olha que legal. Uma residência conta com 8 cômodos. Então, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cômodos. Para assim é uma maravilha. Cada um com uma lâmpada em perfeito estado. A depender da necessidade, as lâmpadas podem estar ligadas ou não. Então, presta atenção aqui. Olha que legal. Olha que interessante, pessoal. Ou ela está ligada ou desligada. Então, independente do cômodo que você tiver, ou ela está ligada ou ela está desligada. Você tem sempre 2 opções. Agora, presta atenção na pegada. De quantas maneiras distintas as lâmpadas dessa residência podem ser utilizadas, desde que pelo menos uma esteja acesa. Aqui tem uma pegadinha do cão. 2 vezes 2. Isso aqui, pessoal, a título de curiosidade, isso é 2 elevado a 8. Né? Por potência de mesma base, conserva a base, somos expoentes. Cada expoente aqui em cima é 1. 2 na 8, pessoal, não é 16, não. Tá? 2 elevado a 8 é 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, 64, é o famoso 256. Se o aluno não prestar atenção, ele vai lá e fala, pô, Denão, letra E, e perde a questão. Porque ele fala que pelo menos uma esteja acesa. Certinho? Então, a única condição é que não pode estar todas apagadas. Então, eu tenho que pegar esse 256, tirar 1. Certinho? Aí eu vou ter 255 possibilidades. E isso me leva aqui, ó, na letra D. Que delícia de questão. Certinho? Então, vamos interpretar. Eu tenho 8 cômodos. Se eu entro no primeiro, acesa, apagada. No segundo, acesa ou apagada. Então, vamos multiplicar. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, 16, 32, 64, 128, 156. Beleza. Seria 256 se ele não tivesse colocado a condição que pelo menos uma esteja acesa. Então, pode estar todas elas acesas? Pode, porque o pelo menos um significa que pode ser pelo menos uma situação ou todas. Ficou claro, queridos? Professor, Oi. quando é num caso assim que tem tipo uma exceção assim, bem pequena, tipo assim, pelo menos uma esteja acesa, é melhor ou pode fazer da maneira você faz, tipo assim, o geral, tipo assim, pega todas as posições e tira o que ele excetua? Tipo, a contar mesmo?
A gente usou o princípio fundamental de contagem aqui, né? Uhum. É contar sem estar contando. Você Liga, pega o desliga. geral e tira os casos que não pode. Isso é uma ideia. Nesse caso, né, ele deixou uma única restrição, né? Pelo menos uma acesa, significa que pode ser todas. Então só tem uma condição que não pode. Todas Então, aí apagadas. faz todas as condições e tira um que não pode. Isso, a única que não Isso pode. é mais difícil perceber do que fazer a conta. Não, e outra coisa, tem muita gente que cai. Por exemplo, eu já coloquei essa questão em simulado, cara, ela teve 90% de erro. A galera foi na letra E com força. Então, às vezes, a questão pode te roubar pela leitura. Por isso que é importante, pessoal, você leu que toda questão tem um comando. Toda questão tem um comando, anota isso. O que é o comando? O comando, cara, é o que o problema quer. Eu sempre falo para os meus alunos grifar o comando. Porque quando você passa a caneta no comando, a sua mente, de forma inconsciente, ela acelera da seguinte forma. Isso é importante, ele está grifando. Entendeu? Entenda o comando da questão, para não perdê-la. Fala para mim se está ok ou alguém quer perguntar alguma coisa. Porque é o seguinte, Ana. Coração, em cada cômodo. No primeiro cômodo, você tem acesa ou apagada. Então, você soma. Ou ela está acesa ou ela está apagada. Só que você está no primeiro, depois você vai para o segundo. Então, você tem primeiro e segundo cômodo e terceiro. Não é um ou outro. Você tem um cômodo, depois você tem o segundo e o terceiro e assim vai. Entendeu? Não, coração. Pelo amor de Deus, cuidado aí. Tá, Otávio? Não pode ser, não. Tá? 2 vezes 2. Porque esse vezes 1 aí, você tá garantindo, cara, uma situação que não pode garantir, entendeu? Na verdade, você tem todas as opções acesas ou apagadas e retira só uma restrição. No caso aí, você tirou o dobro delas. Pô, mas aí, professor, aí faltou assim, faltou uma especificação na questão, né? Se ela tivesse colocado em cada cômodo, aí seria 2 a sétima. Aí, nesse caso, se tivesse colocado na questão... 2 à potência 7 é 128. Se tivesse colocado na questão, pelo menos uma em cada cômodo estivesse acesa, aí teria sido 2 a sétima. Mas não é isso que está escrito. Mas eu entendi o que você falou. Entendeu? Mas a questão é outra, né? Se fosse pelo menos 2 acesas, subtrairia 2? Não, aí muda, Leandro. Isso é muito louco, vai. E não muda, cara. É impressionante. Não muda. Vamos voltar aqui. Vou pegar os 3 últimos que falaram aqui. Até o Leandro. O Jean, teve uma menina que abriu o microfone também. E o Leandro, observa bem. O que mata a questão é sempre a restrição. É sempre a restrição. Então, no nosso caso, existe uma única restrição. Quando ele fala pelo menos uma acesa, significa que todas podem estar acesas. Então, só existe uma restrição. É não estar todos os cômodos apagados. Então, eu tenho total de possibilidade menos uma. Fechou. Certo? Aí, se ele quisesse a gente usar o 2 na sétima ali, ele teria que deixar bem claro a questão dos cômodos. Igual acho que o Jean que falou. Uma em cada cômodo acesa. Ou, pelo menos, não faz muito sentido, né? Eu estou tentando colocar na frase aqui, mas não faz sentido ele mudar ela desse jeito, não. Não, Leandro. Não subtrairia 2, não. Tem mais possibilidades. Pode falar. Jadson. Professor. Oi. Boa noite. Boa noite. No comando da questão aí, como é que eu vou saber se é o E, se é o OU? Por exemplo, se eu colocou aí. E pensa comigo. O segundo, E o terceiro. Aí como é que eu... Pensa comigo. A lâmpada vai estar acesa ou apagada. Tem como ela estar acesa e apagada? Não. Então,
para você entrar num cômodo, você tem duas possibilidades. Ou ela vai estar ligada ou ela vai estar apagada, só. Então, em cada cômodo, você tem a única situação de liga ou desliga. Beleza? Beleza. Aí, beleza. Você está usando a regra do ou para você ver em um cômodo. Então, eu tenho duas possibilidades em cada cômodo, concorda? Sim. Aí, o que eu analiso na sequência? No primeiro cômodo, e no segundo cômodo, e no terceiro cômodo, e no oitavo cômodo, eu tenho em cada um deles duas situações, ligada ou desligada. Assim é gradativo. Certinho? Certinho. Aí se fosse ou, no caso aí, de cômodo para cômodo, ele estipularia outro tipo de comando. Não, muda tudo, entendeu? Tá. Por exemplo, quer ver uma coisa interessante? O cara falou assim, ó, em uma determinada casa, o cara colocou um transmissor no quarto que ele tem duas faixas. Então, em cada cômodo da casa, ele pega a faixa 1 ou faixa 2. Olha que interessante. Então, se a casa tem 2 cômodos, é 2 vezes 2, não é? Sim. Se ela tem 3 cômodos, 2 vezes 2 vezes 2. Sim. Se ela tem 4 cômodos, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Porque em cada cômodo que você vai, só tem duas opções, faixa 1 ou faixa 2. Entendi. Bacana. Isso aí, Afonso. É isso mesmo. As possibilidades que você tem em cada cômodo. Aí, você generalizando em um, a verdade é o seguinte, quando você define em um cômodo, você estende para os demais, né? Que todos vão ter a mesma situação, ligada ou desligada. Aí, Angélica, tem como fazer o desenho novamente, considerando... Cara, não faz nem sentido, porque entenda uma coisa, queridos, eu entendo que surgem algumas dúvidas e a gente fala assim, pô, mas e se tivesse? E se a questão, e se ela fosse assim? Aí a gente teria que ter a questão para ver, cara, como que ele iria abordar. Por exemplo, nesse tipo de questão, faz sentido ele colocar uma restrição, não duas. A não ser que a questão fosse aberta, porque tem muitas maneiras de você contar isso, Angélica. Por exemplo, eu não posso pegar uma questão e falar assim, cara, deixa eu pensar, e se fosse assim? Cara, eu teria que vir essa questão para a gente ver. E será que as opções que ele soltasse caberia recurso em alguma? Tem algumas coisas que não é só assim, vamos tirar um dado aqui para a gente ver o que acontece ali. Não, para essa questão, é essa pegada. A restrição é pelo menos uma acesa, pode ser toda, só não pode estar tudo apagado. Pronto, fechou. Para outra questão, outra linha de pensamento. A parte boa e ruim da análise combinatória, a boa é que é a interpretação. A ruim, que não é a mesma interpretação para todo exercício. Entendeu? O que confunde, acho que eu entendi agora, que o pessoal está tentando falar. Tipo assim, se fosse duas acesas, a gente acha que é só tirar mais um caso. Mas pode ser com o quarto 1, o quarto 3, pode ser o quarto 1, o quarto 5, o quarto 1, o quarto 8. Aí você tem que tirar todas as possibilidades. Dá um problema enorme, né? É desumano, entendeu? Entendi. Porque a gente acha que é só tirar o que está tudo apagado e com uma acesa. Porque mas pode ser caso... a permutação entre os quartos também. 1 e 3, 1 e 4, 1 e 5 e 5. Isso aí, porque o que o Vitor está falando faz todo sentido. Por exemplo, no caso de pelo menos uma acesa, significa, cara, que a única restrição é estar tudo apagado. Agora, com duas situações, vai mudar um monte. Fica desumano. Igual o Enem, ano passado, ele soltou uma questão. Eu falei, cara, a questão é linda, velho, mas cagaram o pau na cobrança final, porque tinha 4 maneiras de resolver e 4 respostas diferentes. Foi anulada a questão, não faz sentido. Igual a prova da PM, a última que teve, os caras falaram assim, não, mas o pessoal mesmo de alguns cursinhos grandes aí falaram, não, mas subentende-se. Não, a probabilidade é uma coisa, estatística é outra. Você está cobrando probabilidade, tinha que estar no edital. Não está no edital, tem que anular. Faz sentido. Está sendo gravada já aí. Ô, professor. Oi. Vai ter muitas questões para a gente praticar, né? Não é nem quantidade, é qualidade. Não, sim, mas tipo assim, de vários, como a gente estudou hoje, né? Vai ter mais questões, não só essa aqui que você fez com a gente, né? Não, mas vocês sabem como que estuda a matemática, né? Eu não Olha, sei para qual ser bem sincera, eu sou péssima em matemática, tá? Não. Você é a torcida do Flamengo.
Deixa eu te falar, ainda mais depois da pandemia. Você precisa ver que buraco ficou, mas deixa eu te explicar uma coisa bem simples. Matemática a gente aprende assim, ó. Primeiro, você pega a parte teórica de uma maneira bem rápida, né, que é entender a diferença entre uma fórmula da outra, e refaz aquilo que está pronto, não olhando o que está pronto, mas refaz para ver se vai bater com o que está acontecendo. E anotando as dúvidas que mesmo, cara, mas eu vi a questão ser feita, mas eu pipoquei em tal negócio, coloca uma interrogação, tal, puxa suas setinhas, para quê? Para ter como perguntar e questionar depois, entendeu? Não, mas o Flamengo é show, cara, eu tô falando que é uma torcida grande. Eu tô abençoando você, Cezão. Tô falando aqui, ó, você é a torcida do Flamengo, ou seja, é muita gente, cara. É muita gente, vocês não têm noção. Entendeu? É gente demais que tem esse tipo de dificuldade. É porque muda muito, oscila muito de uma questão para outra, cara. Agora, uma coisa é fato. Se você souber uma permutação simples, permutação com repetição, anagrama, certinho? Arranjo, combinação, aí realmente é só treino. Eu vou disponibilizar para vocês aí, ô Verônica, mais umas 10 questões, onde vai pegar a mesma pegada. Tipo, você vai ter questões de princípio fundamental, questões de anagrama simples e com repetição, questões de arranjo, questões de combinação. Eu nem me preocupo, Jean, por exemplo, com uma questão de arranjo, porque arranjo dá para fazer princípio fundamental de contagem. Entendeu? Você pode contar. Por exemplo, o cara fala, quer ver? Acho que eu até coloquei uma questão aqui, deixa eu só ver se ela está aqui. Vamos ver se é essa aqui, rapidão. Ó, o diretor de um hospital precisa definir os turnos de plantão, e para isso ele dispõe de 10 médicos e 15 enfermeiros. Opa! Ele tem 10 médicos e 15 enfermeiros. Beleza. Cada turno é composto por uma equipe de 3 médicos e 5 enfermeiros. Beleza. Portanto, a quantidade de equipes distintas que o diretor consegue formar Pessoal, pensa comigo aqui. Pensa comigo aqui, ó. Médicos, eu tenho 10. Eu vou escolher 3. E na sequência, eu vou para os enfermeiros, que são 15, e eu vou escolher 5. Porque assim, ó, vê se você concorda comigo. Eu tenho que ter 3 médicos e eu tenho que ter 5 enfermeiros, correto ou não? Vê se faz sentido aí o que eu escrevi. É uma ideia. Não é ruim não, viu, Jair? Pegaram a ideia? Eu vou usar o E, é porque eu tenho que ter 3 médicos e 5 enfermeiros. Então, agora é continha de boteco. Olha que interessante, ó. 10 fatorial, dividido por 3 fatorial, 10 menos 3, ó, 7 fatorial. Acompanha aqui, ó. Vezes, ó, 15 fatorial. Aqui é um número desse tamanho, né, senhor? 5 fatorial, 15 menos 5, 10 fatorial. Continha de boteco, ó. 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7 fatorial. Dividido aqui, ó, por 3 vezes 2, vezes 7 fatorial. 15 vezes 14, vezes 13, vezes 12, vezes 11, vezes 10 fatorial. Sobre 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 10 fatorial. Tirar de azul. 7 fatorial vai embora com 7 fatorial, 10 fatorial vai embora com 10 fatorial, agora é conta de boteco. 3 vai embora com 9, e esse cara aqui vai embora com 8. Ó. Aqui fica 3, aqui fica 4. Então, 3 vezes 4, 12, aqui dá 120. Lasqueira, hein? Ó, o 5 aqui se pode simplificar por 15, fica 3. O 4 com 12, ó, 4 vezes 3, 12, vai embora. E esse 2 aqui com 14, aqui fica 7. Agora, se alguém puder fazer a continha para nós aí, ó, 7 vezes 11, 77. 77 vezes 13. Manda aí, pessoal.
Mas não mudou muita coisa não, viu, Tatiana? Ô, Denis, enquanto o pessoal faz aí, só dar um pitaco aqui. Quando eu fiz o CFO em 2008, 2009, antes de ser bacharel em Direito, as questões que tinham maior incidência na prova era de combinação, tá? Combinação, permuta, isso aí caía sempre. Só que na época o edital também fazia previsão de trigonometria, que é a parte da geometria. E aí vinha a situação relativa aos triângulos e etc. E aí, gente, piora muito mais, porque é uma série de fórmulas, tá? Então, não preocupem com fórmula. Até então, fórmula ainda nem vi muito aqui não, tá? Quando eu fiz o CFO lá atrás, era uma loucura, loucura. E como que eu treinava muito aí, igual o Denis falou? Eu fazia questões com gabarito, porque eu pegava e conferia realmente aquela resposta que eu precisava, eu tentava chegar nela através dos cálculos, numa tentativa de erro e acerto de muita coisa que eu não sabia. E isso aí no ensino médio você não aprende não, tá? O Denis dá aula em escola particular, ele ensina isso aí para os alunos, mas na escola pública é meio difícil. Eu, particularmente, não lembro de ter estudado isso com tanta clareza, né? Igual vocês estão vendo aí. Então, aproveitem e mãos à obra. Eu devo ter errado alguma conta aí. Alguém quer ver se acha onde foi que eu errei? É a 60 a primeira. Não. 3 vezes 4, Calma aí. 12. Vezes 10, 120. Não, tá certo. Calma aí. Mas aqui, ó, acho que eu errei alguma conta aqui, ó. 15 vezes 14, vezes 3, vezes 12, vezes 11, vezes 10. Sumiu. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2. Ó, 5 com 15 fica 3. 3 vezes 4, 12, sumiu. 2 com 14 fica 7. Ah, aqui, ó, eu errei, foi aqui, ó. 3 vezes 7, 21. 21 vezes 13, 13 vezes 11. Quanto dá esse produto aí para nós? Pode ser assim, ó. 7 vezes... 3.003. Quanto? 3.003. 21 vezes 13 e o resultado vezes 11? 3.003. 3.003? Multiplica por 120 aí agora, bro, então, para nós ver se vai bater gabarito lá em cima. 360 a 360, letra A. Isso, tem essa letra A, né? 360, 360, então aqui deu 3.000 e quanto? Deu 3.000 e quanto aqui, bro? 3.003. 3.003. Então, beleza. E esse resultado deu 360 vezes 360. Na verdade, não tem esse vezes aqui não, doente. Espera aí. Aí, beleza. Bacaninha aqui. Agora, pessoal, deixa eu deixar você mais calmo. Não tem nenhum concurso nos últimos 10 anos da Polícia Militar que teve esse tipo de produto, não, tá? Normalmente os cálculos ficam aqui, tá? Ó. Eles deixam na forma. Eu peguei a questão, mas fica tranquilo aí, não precisa apavorar, não, tá? Eu peguei essa questão aí, mas você não vai ver nada desse tipo, assim, assombroso, não, tá? Eles sabem que não tem tanto tempo para isso. Eu estava até comentando com o tenente aí, cara, eu acho que nós derrubamos 2 questões das 4, né, no último concurso, né? Eles resolveram colocar toda a matemática para não ter problema com... para não ter problema com recurso mais. Verdade, Denis. Isso aí você esqueceu de falar para o pessoal lá no início da sua apresentação, né? Sobre a sua atuação no último CFSD com estatística. Gente, e os recursos que você fez aí. E foi sinistro, porque a gente brigou com um cursinho grande aí que estava falando que não, porque... Cara, não existe. Estatística é uma coisa e probabilidade é outra. Pessoal, só recapitulando aqui, ó. Esquece as contas cabeludas que a gente fez. A essência da combinatória, ficou claro aqui? Ficou? Belezinha. Então, agora presta bem atenção. Ficou uma questão só para trás aqui. Eu vou fazer ela agora. Essa eu queria que vocês prestassem atenção, porque essa pode aparecer no seu concurso, pela ideia dela das placas, né? A Polícia Militar olha muito isso. Olha que interessante.
No Brasil, os veículos automotores mais antigos, com 4 rodas ou mais, são identificados com placas nas quais são gravadas dígitos, sendo 3 letras seguidas de 4 algarismos. Beleza, aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. No caso aqui são 3 letras e 4 algarismos. Ó, 3 letrinhas e 4 algarismos, né? É isso mesmo? Faltou um, né? Ó, 3 letrinhas, 4 algarismos. Aqui o exemplo, GAG 5613. Atualmente, os novos veículos são identificados por placas padrão do Mercosul. Também utiliza 7 dígitos. A diferença, né, que de acordo com esse padrão, o segundo algarismo da esquerda para a direita é substituído por uma das 26 letras do alfabeto. Beleza, então peraí. Aqui é o seguinte, para colocar as letrinhas do alfabeto, você tem aqui, ó, vê se você concorda comigo, você tem 26 para colocar aqui, 26 para colocar aqui, 26 para colocar aqui. Ah, legal. Aí, quando você passa para os números, aqui, ó, você tem 10. Aqui você tem 10 e aqui você tem 10. O problema é que aqui tirou um dígito numérico e colocou um dígito no formato de uma letrinha. Então, essa é a situação. Certo? Ele vira e fala para a gente o seguinte: o número total de placas do Mercosul que podem ser produzidas. Vamos entender primeiro a questão. Vocês concordam comigo que ele tinha um modelo, e esse modelo era 26, 26, 26, 10, 10, 10, correto? Ô, Angélica, não. Os algarismos eles são de 0 a 9. De 0 a 9 tem 10. Por exemplo, eu poderia ter uma placa do tipo A0, A00. É uma placa. Certinho? Acontece muito. Certinho? Beleza até aí, pessoal? Até esse momento, tá claro? Coloca um S de sim para mim aí, por favor. Valeu, obrigado. Então, bacana. O nosso problema, pessoal, que a questão ela é muito simples, mas ela ficou difícil nas opções. Olha aqui, ó. Quando eu multiplico esses caras aqui, ó. Vai ficar assim, ó. 26 elevado a 4 vezes 10 elevado ao cubo, ó. Só que, infelizmente, eu não tenho esta opção. Olha que bomba, cara. Eu não tenho essa opção. Por que eu não tenho essa opção? Porque os caras fizeram assim, ó. O 26 pode ser 2 vezes 13 elevado a 4. Olha que sacanagem. E o 10 pode ser 2 vezes 5 elevado a 3. Ó. Ele fez aqui uma matemática básica. Isso aqui, cara, tem uma propriedade que fala assim pra gente, ó. 2 na quarta, vezes 13 na quarta, vezes 2 na terceira, vezes 5 na terceira. Então, isso aqui, pessoal, ficou assim, ó. 2 na quarta, vezes 2 na terceira, 2 na sétima. Vou só organizar, vezes 5 ao cubo, vezes 3 na quarta. Então, esta seria a opção que o problema em si quer que você chegue. Certinho? Ó. Ele fez você usar a matemática básica aqui, cara, ó. Ô, cacete, peraí. Dois na 7, 2 na 5, na 3, letra D de dado. Só olha o que vocês estão falando aqui, ó. Maldade, verdade. Concordo com vocês aqui mesmo. Concordo com vocês aqui em gênero, número e grau. Entendeu? Observa bem, presta bem atenção aqui, ó. O que foi colocado aqui, ó. O que aconteceu aqui? Tá agarrando? Peraí. Ah, aqui sim. Beleza. Só ver aqui os comentários. Isso, tá certo. Isso, sei. Jesus tem poder. Pessoal, lembra que eu falei no começo da aula? A galera tem que tomar cuidado. Matemática básica é diferente de matemática fácil.
Apesar que esta é uma matemática fácil, porém tem algumas regrinhas que atrapalham, né? Não tem nada de... É isso, Ana. O que é o 26? O que é o 26? O 26 é 2 vezes 13. O que é o 10? É isso mesmo, é 2 vezes 5. Decompôs o número, é isso mesmo, fatorou. E como eu tenho 26 na quarta, eu posso colocar entre parênteses a decomposição dele elevado a expoente, entendeu? Então, a questão, eu acredito que a maioria acerta 26 na quarta vezes 10 na terceira, tá certo? Né, Jean? Tá certo. O problema foi só esse passe que ele fez. O problema é a pessoa ter a maldade para fatorar um número, né? Pensar isso daí para poder ver se vai dar certo. Essa aí era o que pegava. Entendeu? Certinho? É essa a ideia mesmo. Agora, só para recapitular aqui rapidinho. E com base nas opções também dava para ver as bases. Só para recapitular aqui, ó. Questão 1, princípio fundamental de contagem, né? Questão 2, questão 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou disponibilizar uma lista para vocês sobre esse assunto. E vocês vão responder para o tenente, para o delegado aí, ó, pessoal da mentoria líder, só o número que garrou. A 7, a 9, a 8. Certinho? Ô, Denis, você vai mandar essa lista para eles vão resolver essa lista ou outra? Não. Essa aqui eu vou mandar resolvida para eles. Bacana. Ah, não, mas eu mandei ela vídeo para o senhor. Já mandou para eles? Já. Eles Então, receberam, pessoal? Sim, beleza. Aí, pessoal, vocês podem fazer essa que já está pronta, mas eu vou gerar o PDF resolvido para vocês, que é bem interessante. Mas eu vou disponibilizar uma outra para treinar. Top. Bacana. Certinho, pessoal? Vou criar ela agora, vou gerar ela agora. Vou gerar mais 10 exercícios. Se você entendeu esses aqui, belezinha, você já pode fazer. Se não, você faz primeiro a que o tenente já colocou lá para vocês. Certinho? A ideia central, pessoal, é mostrar para vocês uma parte da matemática que provavelmente vai estar no seu concurso, que não é um bicho de 7 cabeças. Se treinar direitinho, provavelmente você vai ficar com bastante tranquilidade. Lá no Instagram, pessoal, é prof.denislasmar. Você tirar um print aí e me marcar, eu vou sortear uma mentoria específica de matemática. Ah, não é possível. Vai fazer isso mesmo, Denis? Aí, ó. Boa. Gente, que é isso? Quem tá com o telefone aí, printa aí. Só tirar um print e me marcar nas redes sociais. Marca a mentoria também, esquece não. Certinho? Pessoal, ficou alguma dúvida? Ótimo, César. E nem faz para isso, não. Isso é um livramento. Eu porque trabalho com ela. Isso é um livramento. Sem tirar tempo demais da gente. Acontece. Pessoal, ficou claro? Alguma dúvida? Obrigado, Jean. Tranquilinho, pessoal? Galera, muito obrigado pela presença, participação, beleza? Foi um prazer imenso, cara, estar com vocês essa noite. Se precisar de alguma coisa, estou à disposição. Eu acredito que até 11h30, cara, essa lista já vai estar no WhatsApp de vocês aí, ou amanhã de manhã o tenente já posta para vocês. Tá? Muito obrigado, fiquem com Deus. E lembre-se, cara, só não é aprovado quem desiste, beleza? Abração, galera. Excelente. Muito obrigado. Valeu.